Olá, eu sou Michele Cirilo e esse é o podcast Vila Mundo, uma iniciativa do Instituto Acro em parceria com a Catraca Livre. Aqui vamos falar sobre cultura, mas principalmente sobre quem faz cultura. E o nosso convidado de hoje é o Neri Silvestre, ele que é guia de turismo, cozinheiro e também gestor cultural. Neri, tudo bem? Boa noite, tudo bem. É legal a gente estar tendo essa oportunidade de falar, principalmente nesse momento onde a gente tem pouco dialogado sobre questões da cultura. Eu acho que é um espaço importante para a gente poder fazer um diálogo mais profundo e mais complexo sobre o que é cultura e sobre o que é a política cultural aqui em Santo André, no Estado, no Brasil, enfim. Maravilha. Mas é incrível. Conta pra gente como que você começou, né? Como que o bichinho da cultura te picou? Você chegou a escrever num jornal, né, no Grêmio Estudantil. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Então, a minha questão é que quando eu vim aqui para o centro, quando eu era garoto, tinha 16, 17, 18 anos, e as pessoas diziam que a gente não tinha cultura lá no Jardim Santo André, que a gente fazia de ling-ling, que era uma forma pejorativa de chamar o forró, ou as expressões do forró, os nordestinos, eles chamavam que a gente fazia de ling-ling. E essa coisa de vir muito para o centro, era um lugar que eu não sei porque eu vinha fazer no centro, porque eu jogava bola e sempre estava com o pessoal da bola, e era sempre muito mais interessante estar com o pessoal da bola do que estar com o pessoal no centro. Isso eu estou falando da década de 80 e 90, que eram tempos complexos, com muitas violências, né? Inclusive essas mais racistas e mais discriminatórias. Mas, enfim. E eu passei esse tempo todo sentindo isso, e até o momento que eu falei, pô, não é possível que a gente não tenha cultura aqui no Jardim Santo André. E eu fui estudar para entender se eu tinha ou não cultura em Santo André. E nesse ponto a gente passa a atuar no Grêmio. Eu sou uma pessoa que evadiu a escola com 12 anos de idade e voltei a estudar com 28. Então, a quarta série eu fiz com 28 anos de idade. E o segundo grau eu terminei com 35. E nessa que eu comecei a fazer o segundo grau, que era um supletivo, 1 ano e depois 2 anos em 1, a gente montou um Grêmio que chamava Macunaímico, em homenagem ao Mário de Andrade. Eu nem sabia que era o grande pensador das políticas culturais no Brasil, que começou nos anos 30. E aí a gente começou a fazer um fanzine que chamava Macunaímico, e lá a gente tinha uma questão muito legal, que era de todo mundo discutir as coisas, da gente ter uma linha lá, uma parte onde as pessoas da escola, os alunos, os professores, todos eles podiam escrever e mandar, e ter essas colunas, e enfim. E a gente atendia todo mundo também, atendia de manhã, à tarde e à noite, né? Era muito legal, porque a gente distribuía o fanzine feito à mão pelo Rodolfo. Que legal. Pelo Rodolfo, Tuba e o Elinho. A gente fazia, a Glaucia, a gente fazia, mas era manuscrito, e era incrível. E a gente já tem um personagem, a gente uma tira que o Rodolfo fazia, que é o Dr. Hess, que era um alemão que veio para o Brasil e estava tentando fazer novas experiências, como aconteceu na Alemanha nazista, o Dr. Hess. E ele fazia essas. E a gente tinha essa coisa. Mas aí, nesse ponto, é o ponto que a gente entende muita coisa. Eu passo a atuar no conselho de escola, a gente passa a ter uma rádio. Então, aí a gente começou a fazer o fanzine, tinha essas colunas, e as pessoas escreviam, a diretoria, os comerciantes todos da região, eles apoiavam o jornal, até descobrir o conteúdo do jornal, porque até um tempo eles apoiavam. Quando eles começaram a ler o jornal, eles pararam de apoiar o jornal. Tinha uma veia política, e aí, assim, e era uma coisa bem escancarada. Dos anos 90, né? Sim. Então, a gente acabou, alguns saíram, mas mesmo assim a gente continuou. A gente distribuía, sei lá, 1000 exemplares na escola inteira, assim. Ainda Isso, dava uma então, bala, né? você já era um jovem adulto e tendo esse Eu já era pertencimento. um coroa já, né? Você não era um jovem adulto. Tendo um pertencimento da cultura ali na sua região. Tudo que as pessoas viveram na juventude, eu só vivi depois dos 30 anos, assim, no sentido político, não no sentido da prática do futebol, da prática das coisas do bairro e tal. E falando do futebol, você falou que o futebol ele foi essencial assim na sua vida, e que você só ia para o centro por conta dele. Você foi profissional de futebol de várzea por muitos anos. A gente é amador, né? Mas eu joguei muitos anos várzea. Mas o que mais tinha na várzea, não sei se hoje em dia tem mais, porque assim mudou muito, era a questão do acolhimento, né? Naquela época eram pessoas comuns do bairro que diziam: vou tomar conta desse time, tomava,
gastava seu salário, acabava com as suas vidas familiares, mas eram pessoas que faziam isso gratuitamente. E tinha um monte, né? O Orlando, o Acácio, o Odair, o Giba, tanta gente, Solerite. São várias pessoas que, muito tempo, o José Eustáquio, que manteram esses times assim. Mas voltando lá para a escola, e é a escola que me dá essa base. Então, a gente começou a fazer debates, então a gente fazia debates com a escola inteira, o Grêmio fazia debate com a escola inteira, sobre a questão do petróleo, sobre a questão da municipalização da educação no Brasil, que a gente era contra, o provão, que é essa coisa de avaliar as escolas. Então, tudo isso a gente estava dentro do nosso escopo de luta e debate, e a gente fazia isso muito. Então, Santo André, a gente paralisava com frequência toda a cidade na luta pelo passe livre nos anos 90. Olha só. E que não é uma coisa nova, e ninguém inventou a roda, e a gente já faz isso há muitos anos, e a gente tinha uma organização incrível, e era um monte de jovens, eram pessoas talentosas, o Anderson, o Marcelo, enfim, várias pessoas que ajudavam na construção pela sua capacidade intelectual, mas também pela sua luta, pela sua resistência e por tudo aquilo que a gente vinha sofrendo naquele tempo. Mas eu vim para a cultura mesmo pelo preconceito, e aí eu passo a ter uma outra dimensão da cultura. Eu passo a entender que a cultura ela não é uma coisa inédita e que as pessoas, uma ou outra pessoa fazem. A cultura é uma coisa que está presente na vida cotidiana de qualquer pessoa. Todos nós, em algum grau, simbolizamos. Isto é, nós transformamos os nossos sentimentos em coisas. Uns vão fazer casa, outros vão fazer poesia, outros vão cantar, outros vão para o teatro, outros vão fazer outras coisas. No meu caso, eu jogava futebol e cozinho. Então, para mim, é o lugar de me expressar. E agora, posso falar também. Né? Então, o preconceito me levou à cultura, e a cultura me fez com que eu desmistificasse a questão da cultura, porque passei a ver a cultura com um outro aspecto, com outro olhar, passei a pensar como diversidade, como identidade, como possibilidade de organização, como possibilidade de avançar em melhoria de qualidade de vida. E quando eu falo de cultura, eu falo de saúde, educação, meio ambiente, sim, geral. Esporte. Não tem como falar cultura isolado. Muita gente vem para falar de cultura e passa, não, eu sou artista, sou da cultura e tal. Ele é da cultura, mas ele não é a cultura. A cultura é muito maior do que as artes e do que a possibilidade de simbolizar. Ela engloba outros aspectos, né? Uma dimensão humana, como eu estou dizendo. Sim, e aí todo esse seu engajamento e toda essa escola de vida que você teve, junto com toda essa galera que você citou, fez você chegar ao Conselho Municipal de Cultura, certo? A estar ali presente nos debates e estar no centro, né? De algumas principais decisões, não? Não, acho que a gente começa nos anos 80. A minha mãe, ela é convidada, né? Uma mãe solo, analfabeta, sertaneja. Ela é convidada para participar da ocupação do Inocop aqui no Jardim Alvorada. E dali desencadeia o primeiro CDHU do Brasil, que é o Jardim Santo André, onde a gente mora. E ali a gente constrói uma ação coletiva, uma ação de luta, e onde a gente desencadeia o primeiro conjunto habitacional de moradores feito pelo CDHU. E aí a gente passa... Quer dizer, isso vai fomentar eu lá na frente, porque a minha mãe veio da luta e eu, particularmente, só segui na luta. Ela por moradia e eu depois, mais para frente, pela cultura, pelo turismo, pela saúde, pela educação, assistência social, meio ambiente. Tudo isso faz parte da minha vida, então acho que eu tenho direitos de fazer a luta. Em todas as frentes. Porque são direitos, né? A gente não é separado. A gente tem que entender isso, assim, né? Eu tenho lido um autor brasileiro negro que fez 100 anos agora, o Milton Santos, e ele dizia que a gente vivia numa sociedade de cidadania mutiladas, isto é, a gente não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso ao meio ambiente, não tem acesso à cultura, porque muitas vezes as pessoas acham que um edital ele é a cultura, e ele não é a cultura. Ele dá a possibilidade de algumas pessoas mesmo que não sejam privilegiadas de fato, mas elas são privilegiadas porque elas têm acesso e elas conseguem de alguma forma acessar esses instrumentos. Então a gente vive numa cidadania mutilada, e isso que é o grande problema, mas ele vem junto com essa ideia de luta, de ocupação, de resistência dos moradores mais pobres, da onde não vem e não se imagina que tem nada, e é ali
que está a possibilidade, que são as pessoas que vivem na escassez, que não estão em zona de conforto e sabem, de fato, o que precisam para o seu dia a dia. E isso é cultura. Sim, com certeza. Disse tudo, Neri. E somando, né, toda essa questão que você disse aí em relação à CDHU e toda a luta do Jardim Santo André, surgiu aí recentemente, né, o turismo de periferia. Né? Eu queria que você contasse um pouco desse projeto e como tem beneficiado a sua comunidade. Como posso explicar? É uma ação embrionária ainda. Nós somos no Jardim Santo André e, por estar no Jardim Santo André, né, o grande alvo do turismo aqui em Santo André, todo mundo sabe, é Paranapiacaba. Isso é um equívoco grande, sim, né? É um grande equívoco, porque a cidade de Paranapiacaba, o distrito, o espaço de Paranapiacaba, ele é um espaço quase público. Ele tem uma outra característica que deve ser mantido, que deve ter festival, que deve ter tudo isso. Mas os outros municípios têm a sua força, têm a sua comunidade, têm a sua população. E o Jardim Santo André e adjacências são mais de 100 mil moradores. Então, a gente uma comunidade muito grande. É um grande colégio eleitoral e que contribui bastante. Não é a maior parte que contribui com o orçamento da cidade, mas é uma parte importante que contribui com o IPTU e com outros impostos. Então, era para ser visto de uma outra forma. Os recursos eram para ser, não só os recursos, mas a ideia de governança, de gestão cultural, de gestão da política pública, deveria ser expandida para que as pessoas tivessem... De todo o território tivessem acesso. E as pessoas tivessem condição de fazer esse debate. Porque eu estou aqui com você debatendo. Se eu te perguntar o que é o SUAS, não sei se você sabe me responder. Se eu te perguntar para você o que é o Sistema Nacional de Educação, se eu te perguntar para você o que é o Sistema de Cultura, eu não sei se você saberia me responder. Não sei se você saberia responder que é uma política que nós vivemos no Brasil e que a política no Brasil é sistêmica e que a primeira ordem das políticas públicas no Brasil é a participação social, é o controle social, é a mudança de perspectiva, isto é o avanço para a construção de um outro mundo possível que foram previstos dentro da nossa Constituição. São engenhocas das ciências que são importantes para que a gente possa, de fato, avançar como sociedade. Sim. Porém, todavia e tudo mais, lá atrás, com aquele preconceito que eu não cheguei à escola, a gente também não consegue avançar nas políticas culturais, por exemplo. E quando você fala, cheguei no Conselho de Políticas Culturais, cheguei no Conselho de Políticas Culturais porque eu achei que era importante para mim, que como todas as minhas ações em conselhos foram exitosas, eu tenho a dizer para você, eu estou agora no Conselho da creche também, do lado da minha casa. E lá a gente está fazendo uma gestão importante, que todo mundo que participa das reuniões do Conselho, todo mundo, que eu digo pais, mães, moradores locais, se tiver 10, se tiver 100, 200, todos eles podem intervir e discutir como vai ser a política local através desse instrumento de participação que é o Conselho da creche. E dentro do Conselho de Políticas Culturais, a nossa ideia é ser mais pensada, cada vez mais entender a cultura como os agentes culturais ali como movimento social da cultura, das culturas, não da cultura, das culturas, porque são culturas e territórios que a gente tem que observar dentro desse processo. E foi aí que eu fui para o Conselho. Não foi porque eu fui para o Conselho, mas aí eu estudei para caramba, para poder deixar no Conselho e não estar equivocado. Se a secretária falar alguma coisa, eu sei o que responder. Se um artista falar, eu sei o que responder. Sim. Eu tenho condição de responder, entende? Mas é isso, eu cheguei no Conselho porque ou eu chego no Conselho ou fica tudo daquele mesmo jeito, né? Então, e aí a gente tem feito essa discussão dentro do Conselho de Políticas Culturais, porque, no meu caso, que venho desse campo, que venho entendendo a cultura e entendendo que é importante, e como ela é importante por ela ser dimensão humana, como é a questão da natureza, né? Natureza e cultura são dimensões humanas e a gente tem que entender que a gente faz parte do meio ambiente, o meio ambiente faz parte da gente. Interligado. Não dá para falar de meio... as pessoas chamam de meio ambiente, né? E não dá para falar em meio ambiente, né? Tu falar em ambiente socioambiental, porque eu acho que não tem nada a ver essa coisa de meio ambiente, né? A árvore não é diferente de mim, nem o animal é diferente de mim. A diferença é que a gente tem cultura e eles... E essas coisas são... né? Sim. Enfim, e a gente tem que discutir isso. Bem, e aí a gente está trazendo essa ideia, junto com os conselheiros, tem construído, né? Não é uma ideia minha, é uma ideia de construção. Então, desde 2017, Santo André tem atuado com 50% dos recursos para a periferia.
Esse ano a gente vai ter 50% dos recursos da PNAB para a periferia, CNPJs e CPF da periferia. Os coletivos, os grupos que querem ir para a periferia vão ter que entrar em contato com os grupos que estão na periferia, para usar os espaços da periferia, vão ter que ter carta de anuência dos grupos periféricos. E aí a gente passa para um outro modelo, que é o de mobilidade cultural. Então, a gente vai ter um edital de mobilidade cultural, a gente vai ter um edital de ações continuadas. O ações continuadas é para aqueles ambientes que acontecem, tem ações de mais de uma vez por ano, são ações que acontecem regularmente, e a gente vai valorizar esses espaços com condições dele manter toda a agenda dele para o ano inteiro. Então, ou para aquele evento, ou para aqueles eventos do ano, ele ter condição de ter recurso e manter toda ali a cadeia produtiva, ou todo o diálogo que ele tem que ter com a comunidade. E qual que é a importância de todos esses editais, desse avanço de 50%, né, destinado para CNPJs e artistas da periferia? Eu não vou chamar de avanço, mas eu vou dizer que são ações positivas e que elas vão induzir a gente a pensar de uma outra forma a cultura. Vamos ver o periférico como potência, como agente cultural de transformação. A gente não vai mais olhar ele como carente, como normalmente a gente faz. A gente vai entender essa importância da cultura no território, essa importância da cultura feita e sendo levada, né? A gente vai sair do estágio de carência para o estágio de potência e de proponente. Então, agora a gente não é mais carente, agora a gente é proponente. Então, Santo André vai dar essa possibilidade dos seus atores, artistas ou não, ou fazedores de cultura, a ser protagonista da ação na periferia. Não sei se você lembra quando chegou os portugueses aqui, que eles traziam cultura para as pessoas. Então, as pessoas têm o hábito de ainda levar cultura para a periferia. São equivocadas. Ou dizer que as coisas que estão aqui no centro têm mais qualidade do que no centro. E eu acho que no bairro. E a avaliação não é essa. A avaliação trata-se de pensar a cultura a partir da alteridade. Então, se colocar no lugar do outro e imaginar o que o outro faz é tão importante que eu faço. Então, nós queremos fazer esse diálogo, estamos trazendo esse debate, é o start, mas a ideia é pensar de como a gente faz essa compensação, como a gente faz essa reparação histórica. É preciso fazer uma reparação histórica, mas não dá para ser feito só pela cultura. Um edital de cultura... ele não supre as necessidades de um griot, por exemplo, que está à beira, está à margem, e ele não consegue pagar água, luz, mora numa casa que está caindo aos pedaços, não tem parentes, não tem ninguém. Então, 10, 20, 50 mil reais não resolve a questão. Então, junto com a cultura, junto com esses editais, precisariam vir as ações da assistência social, da saúde, do meio ambiente, do turismo. E a mobilidade, voltando na mobilidade, ela é importante porque é isso que faz sentido. Nós temos que nos mover, conhecer outras culturas, trocar, fazer trocas, conversar, entender tudo que está acontecendo no Brasil. Não é possível que ainda tem gente que só conhece o Jardim Santo André. Não é possível que tem gente que só tenha dinheiro para ir até o centro de Santo André para trabalhar. Não tenha dinheiro para ir para o parque, não tenha dinheiro para ir para o cinema, não tenha dinheiro para viajar. Isto é, o direito cultural dele ao trabalho e à renda que é suficiente para as suas necessidades não foi conquistado ainda. Então, não posso dizer que nessa prática nossa de expansão das ideias e tal, a gente pode colocar isso como possibilidade. Então, é pensar como a sociedade civil, como a gente pode fazer para lutar pelo direito do outro, não pelo nosso, porque o nosso está garantido. Como, bebo 3 vezes por dia, vou, nado, faço amor, viajo, vou para todo lado, me divirto, tiro foto lá em Bariloche e não vejo. E não vejo ninguém mais, e é pouca gente, é muito pouco. E se a gente não entender isso, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu sou seu concorrente, você é meu concorrente, a gente vira uma briga só por causa do dinheiro. E o dinheiro não é central na cultura. Ele é importante, mas ele não é central. Tem outras trocas que são mais importantes. Sim, com certeza. E eu queria voltar um pouquinho na pergunta sobre o turismo na periferia, né? Como é que está sendo esse projeto? Como ele funciona? Como é que as pessoas fazem para se inscrever, participar disso? Aonde você leva? Se você pode dar um spoiler e contar para a gente? Não, eu acho que assim, né, para quem não tem é muito novo, mas para quem não conhece
A ideia central do turismo é: o turismo é o meio que leva até as culturas. A cultura é sempre o fim do turismo. As pessoas não fazem turismo para comer camarão e tomar cerveja. As pessoas fazem turismo para ter acesso à água, à água do mar, à areia, ao sol, à fauna e à flora nossa que a gente tem e todas as culturas para a nossa interação estética com as pessoas e entender mais sobre determinadas coisas e ampliar nosso repertório, nosso capital cultural, enfim, mas poder avançar dentro desse diálogo. E nós, no Jardim Santo André, entendemos isso. Então, nós não fazemos o turismo para que as pessoas se sintam bem. Nós fazemos turismo porque nós precisamos nos sentir bem. Primeira ação do turismo básico comunitária é quem tem que se dar melhor é a população. É a população local. É a local. Mas isso é uma construção. Nós estamos aqui em Santo André, né? A gente não tem uma política de turismo, nem de cultura, nem de... Enfim, a gente tem arremedos que são feitos para privilegiar determinados grupos e pessoas que se deram ao hábito de cercar o poder e fazem isso de forma exímia. E nós, lá no Jardim Santo André, trouxemos o turismo para a pessoa entender que ali é o primeiro CDHU, que ali as pessoas fazem cultura, que ali as pessoas querem também compartilhar da vida, né? Ter tudo do bom e do melhor para comer, para beber. E para comer também, né? Vamos lá, quero que você chegue nessa parte da cozinha. Então a gente tem começou a fazer o turismo, não é uma coisa rentável, é um trabalho, é muito difícil, porque a visão é que não existe nada para ser visto lá, e aí quando você está no turismo e você entende o turismo começa quando você abre a porta da sua casa, que você sai, que você vê um pássaro novo, uma árvore nova, uma pessoa nova no bairro. Essa é uma questão, não sei se eu fiquei meio embolado, mas eu acho que é uma questão do turismo para a gente poder discutir, para a gente poder pensar, para a gente poder entender, para a gente poder discutir, conversar com as comunidades. Não é conversar com agente político, é conversar com a comunidade e transformar esse diálogo com a comunidade em uma política pública que seja perene e tenha recursos para poder desenvolver essa ação dentro do território. Então, para nós, o turismo comunitário ele ainda é embrionário, mas a gente tem uma ideia do que é e como a gente pode fazer a partir desse olhar. Mas aí, o olhar de quem está de fora para vir para dentro precisa ser o olhar da solidariedade. Precisa ser o olhar do afeto, precisa ser o olhar do amor para poder fazer interação junto com a gente. Então, é super legal, porque a gente mostra como que é a gestão do time, mostra como que é a gestão da escola, como que é a gestão do centro comunitário. A gente dá uma volta no bairro, a gente passa por todos os lugares que podem passar e que não podem passar. A gente olha para o bairro e mostra que aquilo é uma potência gigantesca. Porque, assim, é muito estranho você ver um monte de gente à margem e ninguém... Tá tudo bem, todo mundo passa, pensa. Aí cai a criança, aí cai o outro não sei o quê e tal. E a gente não consegue, a gente não dá conta com a cultura, com o turismo, nada disso. A gente precisa pensar. E essas são as alternativas. A cultura, são alternativas. A cultura, o turismo, o futebol... as escolas... De atrair os olhares para aquela região, para que os vários problemas que existem ali sejam vistos e ouvidos. Perfeito. Né, o maior número de pessoas possíveis para que o poder público se mexa e tome providências. E é dentro desse aspecto. Esse que é o aspecto mais fundante, assim, né? Que assim, traz pessoas de fora e vão lá ver o que está acontecendo, o que é, como é que é. E experimentar comida, que igual você é cozinheiro, eu sei que tem um monte de gente ali também que é bom de tempero. Então, aí tem as meninas, aí tem a Luana, tem a Marcela, tem o Nunuca, que é o nosso grupo, né? O nosso núcleo duro ali, eu, Nunuca, Gláucia e Marcela. E a gente tem cozinhado também, né? Cozinhar é uma coisa que é de todo mundo. Cozinhar é uma coisa tão importante que ela transforma, e ela não só transforma só você, a sua saúde, mas também o seu olhar, o seu jeito, o seu paladar, os seus sentidos, ela aproxima, né? as Ela pessoas, aproxima. Traz uma memória. Também. E eu acho que é isso. E a gente também trabalha com a comida justamente isso, mostrar que nossa potência na cozinha é incrível. Então, a gente tem a nossa feijoada,
Às vezes eu queimo um torresmo, às vezes eu faço um negócio e faço outro, aí as meninas fazem outra coisa. A gente tem feito, a gente tem tentado isso desde 1984, com a minha mãe, com os moradores locais que fizeram toda a luta. Mas a gente tem tentado modificar. E a grande questão das pessoas ir para lá é porque elas podem ajudar a modificar, melhorar a nossa qualidade de vida, incidindo sobre as políticas, determinando que o Estado haja de uma outra forma, que a gente consiga ter um espaço cultural no Jardim Santo André e adjacências, para que nós tenhamos uma faculdade, que a gente tenha um instituto dentro da nossa quebrada, dentro da nossa comunidade, que a gente tem o Instituto desses federais. Então, a gente tem um monte de perspectiva, uma indústria, ou muitas indústrias, ou um trabalho que a gente possa desenvolver, porque não adianta o sarau na quebrada, nós fazemos sarau, nós fazemos turismo, blá, blá. Essa é a nossa qualidade de vida. Como é que a gente faz para sair do Bolsa Família? Né? A gente precisa fazer essa discussão. Então, são mais coisas assim, né? São diálogos que eu estou fazendo, mas que a gente está tentando há muito tempo. E a gente encontra inúmeras barreiras, desde a financeira até de outras questões mesmo, né? Porque o debate... Pessoais também, né, Neri? Porque assim como você, toda essa galera que você citou também tem vida, tem família, tem trabalho, tem conta para pagar, né? E tem que fazer tudo isso né, por amor, por dedicação, por ideologia, né? Faz esse extra aí de se envolver com a comunidade e buscar alternativas para que toda essa questão social da comunidade seja vista. Então, vamos voltar lá no Sarau da Quebrada. Conta pra gente com um pouco sobre esse projeto. Ele nasceu, acho que em 2019, não foi? Ou 2020? Não, foi Sarau na Quebrada... A gente começou, na realidade, a frequentar as casas das... Eu, a Glaucia e o Elinho frequentávamos umas casas das pessoas em 1995, 98... E a gente Nossa, é antigo assim? Mas não era o sarau. Já era outro era sarau, mas não era o Sarau na Quebrada. Era nós do Sarau na Quebrada que estavam em outro sarau. Então, a gente começou, ia na casa das pessoas e fazia, achava aquilo super chique, né? Fogueira, vinho, violino, violão, não sei o que e tal. E a gente sempre... porque você acaba, né? Você não tem muita noção. Mas era incrível, era tudo bonito. Eu estou brincando aqui, eu estou sendo... Né? Mas era tudo bonito, era tudo incrível, é tudo muito cuidado, com muito afeto, com muito amor. Então, era sempre legal. Só que aí, a partir de 2007, 2008, assim, pessoal, vocês falam pra caramba, vocês estão indo no boteco. Aí eu e a Glaucia, a gente ficou muitos anos juntos, 17, 18 anos. Então, pessoal, vocês falam demais, por que vocês estão aí, não sei o que e tal. Eu falei o seguinte, Glaucia, a gente precisa fazer alguma luta. E eu passei aqui em São Caetano e estava tendo uma placa assim... Hoje, encontro com o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado e o governo de São Caetano. Vamos apresentar aqui o projeto de pontos de cultura. E eu fui lá no meu bairro, eu vi São Caetano, passei por lá e corri no meu bairro. Aí fui lá na casa da presidenta da Associação de Moradores. Na realidade, era o marido dela. Mas a gente conversou com ela e conversei com uma amiga que é pedagoga, Carla, e com a Glaucia. E a gente foi para São Caetano para fazer uma formação. Ficamos 2 dias lá em São Caetano. No final, a gente voltou para o Jardim Santo André e ficava brigando o tempo inteiro. O projeto é assim, projeto é assim, projeto é assim. Tem que ter um ponto de cultura aqui, acabou, como vamos fazer? Então. E aí a gente passou, fez o ponto de cultura, fez o edital, passou, não sei o que e tal. Só que para a gente receber o recurso, tinha como é que eu posso te falar? Uma dívida da associação, porque desde 89, quando a gente entrou ali, nunca tinha sido pago a questão da Receita Federal. Daí não podia ser ponto de cultura porque tinha essa prerrogativa no edital. Aí a gente foi... Aí os caras da Receita, com a apresentação dos documentos, falaram, não, a gente vai... Nunca vi ninguém, parcelamos. Olha, deu certo. Parcelamos e a gente recebeu o recurso. E a gente fez o primeiro sarau em 2011. E qual era a história do sarau? A história do sarau era para pagar essa dívida. Então, a gente fez uma noite da pizza e chamou toda a vizinhança. Só que assim, era aquela galera do bairro. E aí era o pedreiro, era não sei quem e tal. E a dona de casa, a menina que limpa a casa, a outra que não sei quem e tal. E essas pessoas que fizeram o sarau, foram elas. Ai, minha filha, 30 anos, que é 100 anos que eu não lia. Peguei o caderninho, ele está até mofado de mim, começou a ler. Olha aí, só que riqueza. Aí chegou o pedreiro e
Nossa, o cara parecia lá aquele baiano do Capitães de Areia, o Jorge Amado, o cara declamando umas poesias, falando uns negócios. E nós, nossa, e aquilo a gente começou a fazer toda sexta, e aquilo, o ponto de cultura, foi, até que a gente rompeu, que é uma coisa desgasta, a família, e desgastamos, e aí em 2013 a gente parou. E saiu, e aí a gente construiu o PROAC Saraus, que era um PROAC dentro do PROAC, que era o PROAC Saraus. Isso tinha a nossa força, a nossa mão. E aí a gente começou fazendo saraus e não sei o que e tal, até que a gente foi e participou da luta, da construção da Lei Cultura Viva Nacional. Nós estávamos lá em Brasília, ajudando na luta para a consolidação da Lei Cultura Viva Nacional, até chegar em Santo André. Então, em 2011... Até agora, a gente veio fazendo lutas e ajudando a construir políticas culturais. Do nosso jeito, até a como a gente entendia, e de hoje, de um outro jeito e com um outro entendimento. Há de entender que o acúmulo que a gente teve, ele é importante porque ele passa a fazer a gente fazer uma disputa. Mas é uma disputa sem nenhum candidato, sem nenhum partido, sim, com voz ativa, com voz crítica, absurda, que leva a gente a desafetos, que leva a gente a... Sim, você está vendo ali o interesse, né, do grupo, independente do viés político ou do que está sendo, assim, colocado, às vezes, na mesa. Olha, você pode isso se você fizer aquilo. Não, isso não existe. Então, a gente fez muito isso, né? Fez muito, veio trazendo isso, né? Então, a gente foi observando que havia possibilidade. Eu e a Glaucia já vinha observando que tinha possibilidade para a gente, no sentido coletivo, não no sentido individual. Então, a gente pensou, falou, pô, não tem. Então, vamos agir. Então, aí, em 2014, eu participei do curso de Gestão Cultural do SESC São Paulo, do CPF. Inclusive, quinta-feira, a gente está lá com 2 feras aqui de Santo André, que é o Zé Luiz e o Serginho, 2 caras que jogaram bola há muitos anos em Santo André, e a gente está com alguns diálogos com eles, lá dentro do CPF do SESC, lá no 14 bis. Mas a gente tem feito, né? tem discutido, tem trazido. A gente criou um curso no nosso bairro de gestão cultural. Nós temos feito isso desde 2018. Então, nós construímos algo que é muito difícil na cultura. Um grupo da periferia que não canta rap, que não é da capoeira, que não é do candomblé, mas que discute políticas culturais. Então, a gente tem um outro viés. Neri, eu quero agradecer. Chegamos ao final, né? Já estouramos um pouco o nosso tempo. Com essa sua história maravilhosa, né? De construção aí, não só da parte cultural, mas sim toda essa luta que você contou, exemplificou para nós, né? Eu quero agradecer a sua participação no podcast Vila Mundo. Obrigado você, o Glauco, a equipe, o Glauber, que eu conheço, desculpa, eu não lembro do nome dele, mas é incrível a gente poder estar aqui, né? Você, acho que é isso, acho que é diálogo, a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo, mas ele tem que ser um diálogo com alteridade, mesmo que as pessoas falem de forma que a gente não goste, que a gente até não acredita, a gente tem que ter diálogo, continuar no diálogo. E agradecer pelo espaço e também lembrar que o Jardim Santo André e Clube de Campo, Represa, todo aquele fundão lá tem um monte de gente incrível, um monte de mestres e mestras, né? Além do Nunuca, tem um monte de gente e a gente precisa, de alguma forma, fortalecer essas pessoas. E eu estou lá para isso. Sonhei que a gente um dia ia ter um mundo melhor e a gente vai continuar sonhando. Eu acho que esse é o grande sonho. Apesar da minha fala, às vezes, pessimista, mas eu acho que o grande sonho nosso é ter uma sociedade que tenha a condição de compartilhar e colaborar uns com os outros. E é isso. Obrigado. Com certeza. Valeu. Muito obrigada. Quebrada, periferia organizada. Tá certo, Neri. Muito obrigada pela participação. Valeu. O podcast Vila Mundo está disponível no site do Instituto Aqua, na Catraca Livre, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Michele Cirilo. Até o próximo episódio.